Seguimos ahora pensando en este propósito de Dios de enseñarnos a permanecer en Cristo. Seguimos agora com este propósito de permanecer em Cristo. Llegamos ahora a tratar un tema de gran importancia que es complementario a lo que hemos dicho. E agora nós vamos chegar num ponto que é um complemento do que temos falado até aqui. Jesús advierte a sus discípulos de un proceso divino que es a la vez doloroso y necesario. Jesus nos adverte sobre um processo que é divino, doloroso, mas necessário. Necesario a fin de realizar un propósito, su propósito en nosotros de que llevemos mucho fruto. Mas é a fim de levar a um propósito, o propósito de que nós possamos dar muitos frutos. Este proceso se llama poda. Esse processo se chama poda. ¿Todos entienden lo que es la poda? Todos entendem o que é poda, do verbo podar? Vamos a leer Juan 15, versículo 2. O João 15, versículo 12, 2. 2. É João 15, 2. Sim. Podem abrir comigo João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Ahora, versículo 8. Agora o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Es interesante ver lo que dice en el versículo 2. É muito interessante o que diz no versículo 2. Si un pámpano, una rama no da fruto, Se um ramo não dá fruto, quiere decir que está seca. quer dizer que está seco. Y dice el Señor que en ese caso lo quita E diz que, o Senhor diz que quando está assim, Ele tira fora, para no tener peso de más en el árbol. para não ter peso demais na árvore. Y aquel que lleva fruto, E aquele que dá fruto, es necesario limpiarlo para que lleve más fruto. é necessário limpar para que dê mais fruto. El propósito, escuchen bien esto, el propósito de la poda Escutem bem isto, o propósito da poda no es destruir la planta o los pámpanos, não é destruir a planta, nem o ramo, sino de asegurar un desarrollo sano y ordenado de la planta. mas sim levar a planta a ter um desenvolvimento ordenado. Repito, el propósito de la poda Eu repito, o propósito da poda es asegurar un desarrollo sano é levar um desenvolvimento sadio y ordenado e ordenado de la planta, da planta, según el propósito del labrador. segundo o propósito do agricultor. La poda elimina el exceso de hojas y ramas A poda elimina o excesso de folhas e ramos y apunta a la producción del fruto deseado. e aponta para a produção do fruto desejado. Es importante que la poda se realice en la época adecuada, É importante que essa poda seja realizada na época adequada, cuando la savia esté concentrada en el tronco quando a seiva está concentrada no tronco y cuando no hay fruto en las ramas. e quando não tem fruto nos ramos. En las plantaciones esto suele ocurrir en el otoño o a principio del invierno. Geralmente isso acontece no outono ou no princípio do inverno. Épocas un tanto secas, É uma época um tanto de seca, no productivas. é uma época não produtiva. La poda no es un castigo, A poda não é um castigo, sino una medida necesaria para asegurar una buena cosecha, mas uma medida necessária para assegurar uma boa colheita, para que la vid y los pámpanos
produzcan más fruto. para que a videira e os ramos possam produzir mais frutos. Debemos entender que si Dios no toma medidas serias con nosotros, Nós temos que entender que se Deus não toma medidas sérias conosco, no llevaremos mucho fruto. nós não vamos dar muitos frutos. Repito porque es importante. Eu repito porque isso é importante. Debemos entender que si Dios no toma medidas serias con nosotros, no llevaremos mucho fruto. Nós temos que entender que se Deus não toma medidas sérias conosco, nós não vamos dar muitos frutos. Sino que produciremos más ramas y más hojas. Senão nós vamos ficar produzindo só ramos e folhas. Ocuparemos más espacio y tiempo, Vamos ocupar mais espaço, mais tempo, pero no será para el beneficio de otros. mas não será por benefício de outros. El árbol no produce fruto para su propio consumo. A árvore não produz frutos para si próprio. El árbol produce fruto para el beneficio de otros. A árvore produz frutos para o benefício dos outros. El Señor apunta a vidas que produzcan fruto para su gloria. O Senhor aponta para que produzamos fruto para a sua glória. Vidas sacrificadas para los demás. Uma vida sacrificada para os demais. Vidas liberadas del egoísmo. Vidas livres do egoísmo. Pregunto, Eu pergunto, ¿nos damos cuenta de que nadie se libera del egoísmo por su propia cuenta? será que alguém consegue se liberar do seu próprio egoísmo por sua própria conta? Nadie se libera del egoísmo por autodisciplina. Ninguém libera do seu egoísmo por autodisciplina. ¿Cómo nos liberamos entonces del egoísmo? Então como é que nós vamos nos liberar do egoísmo, ficar livres do egoísmo? Dios, en su soberanía, Deus, na sua soberania, nos coloca en situaciones especiales para lograr eso. Deus nos coloca em situações especiais para conseguir isto. Esto, mis amados hermanos, es la poda. Isto, meus amados irmãos, isto é a poda. Escuchemos las palabras de Jesús Vamos escutar as palavras de Jesus. al referirse a la disciplina y su efecto en su propia vida. Ao referir a disciplina na sua própria vida. Juan 12, versículos 24 y 25. João 12, versículos 24 e 25. João 12, 24 e 25. Diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Pregunto, ¿la muerte de Jesús fue agradable para él? Eu pergunto, a morte de Jesus foi agradável para ele? De ninguna manera. De nenhuma maneira. ¿La muerte de Jesús fue un castigo para él? A morte de Jesus foi um castigo para ele? De ninguna manera. De maneira nenhuma. Jesús murió para producir fruto en nosotros. Jesus morreu para produzir fruto em nós. Pero tuvo que morir. Tuvo que morir. Mas ele teve que morrer. Si no cae en la tierra y muere, la semilla no produce fruto. Se cai na terra a semente, não morre, não produz fruto. El que ama su vida, se aferra a su vida, la perderá. O que ama a sua vida, o que se aferra à sua vida, se apega, vai perder. Pero el que aborrece su vida, suelta su vida, para a vida eterna la guardará. Mas aquele que aborrece a sua vida, aquele que solta a sua vida, para a vida eterna guardará. Hace unos años aprendí una gran lección en la provincia de Mendoza, Argentina. Eu, alguns anos atrás, aprendi uma grande lição na província de Mendonça, Argentina. Mendoza es una provincia en las faldas de las montañas Andes. Mendonça é uma província que fica perto
do pé das cordilheiras dos Andes, donde tienen muchos viñedos que producen muchas uvas. onde tem muitas vinhas e onde produz muitas uvas. Allí tuve una conversación interesante con el dueño de un viñedo. Ali eu tive uma conversa muito interessante com o dono lá de uma vinha. Él tenía unas cuantas hectáreas sembradas de vides para la producción de uvas. Ele tinha várias hectares de terra plantado com videiras para produção de uvas. La época cuando estuve con él era de otoño. A época que eu estive lá era outono, Después de la cosecha, depois da colheita, cuando ya se había realizado la poda anual. quando já havia sido realizada a poda anual. La primera cosa que me llamó la atención A primeira coisa que me chamou a atenção fue el hecho de que ninguna vid tenía más de 1 metro o 1,20 m de altura. o que me chamou a atenção primeiro foi que aquelas videiras não tinha mais que 1 metro ou 1,20 m de altura. Le pregunté al dueño del viñedo por qué estaban así tan bajitos. Eu perguntei por que era tão baixinho assim essas plantas. Porque lo que yo había conocido de vides eran grandes que extendían y daban sombra a un patio de una casa. O que eu conhecia era aquelas videiras grandes que dava sombra no pátio de uma casa. Era muy evidente que estas vides no darían sombra a nada. Era evidente que essas videiras aqui não ia dar sombra para ninguém. El viñador me contestó que era conveniente mantener las plantas con poca altura a fin de facilitar la cosecha. Aquele dono daquela vinha me disse que era mantido baixinhos assim para facilitar a colheita. Otra observación mía fue que las vides estaban llenas de nudos. A outra observação minha foi que as videiras estavam cheias de nós. Los viñadores llaman esos nudos, los llaman yemas. Os que trabalham aí nos vinhedos chamam isso de gemas. Una vid llena de nudos o yemas es bastante feo. Uma videira cheia de nós e gemas é bastante feio. El viñador me explicó el proceso de la poda de esta manera. E o dono aquele vinhedo me disse que explicou sobre a poda daquelas videiras. Cada año después de la cosecha se cortan todas las ramas nuevas hasta llegar a la yema. Ele disse que cada ano depois da colheita corta os ramos até chegar nas gemas. Dejan 2 ramas principales en cada vid. Deixa 2 ramos principais em cada videira. Él usó términos técnicos que eran nuevos para mí. Ele usou uns termos técnicos que era novo para mim. Una de las ramas principales se llama el cargador. Uma daqueles ramos principais ele chamava de carregador. El otro es el pitón. E o outro chamava de brotos. El cargador es la rama que sostiene muchas de las ramas nuevas. Esse carregador é o que vai sustentar muitas ramos novos que vão aparecer. Pero el cargador no lleva racimos en sí. Mas esse carregador, ele não vai produzir cachos de uva. Solo las ramas nuevas de cada año llevan los racimos de uvas. Só os ramos novos que vão aparecer cada ano é que vão produzir os cachos de uva. Años más tarde, esta lección me resultó muy útil. Anos mais tarde, essa lição me tornou muito útil para mim. Cuando compramos nuestra casa en la ciudad de Miami, Quando compramos nossa casa na cidade de Miami, a las pocas semanas plantamos varios árboles cítricos. em poucas semanas plantamos várias árvores frutíferas. Pues el clima de Miami es propicio para esa clase de frutas. O clima de Miami é propício para esse tipo de frutas. Cuando planté esos árboles frutales, todos tenían pequeñas frutas verdes, Quando eu plantei essas árvores, todas elas tinham pequenos frutos verdes, dejándonos con la esperanza de poder deleitarnos
con el sabor de las primeras naranjas o toronjas. Plantamos com a expectativa de saborear as primeiras laranjas e bergamotas. En el curso de ese mismo año, Mas durante aquele mesmo ano, desafortunadamente, a los pocos meses tuvimos un huracán que arrasó con casi todo. mas desafortunadamente naquele mesmo ano veio um furacão que arrasou com quase tudo. El huracán dejó a todos los árboles sin frutas, sin flores, sin hojas y con muy pocas ramas. O furacão tirou daquelas árvores as folhas, as flores e deixou até com poucos ramos. No nos dejó otra alternativa que esperar. E não nos deixou outra alternativa senão esperar. Pero nuestras esperanzas pronto se esfumaron. Mas a nossa esperança logo se esvaiu. Cuando observamos que los insectos y los pájaros disfrutaban de los árboles más que nosotros. Quando eles perceberam que os pássaros estavam desfrutando daquelas árvores mais do que eles mesmos. Aparecía una pequeña fruta verde, Parecia aí uma pequena fruta verde el otro día no estaba más, e no outro dia já não estava mais. consumido por los pájaros o los insectos. Os pássaros ou insetos tinham comido. Pasó un año, Passou um ano, pasaron dos, passou 2, pasaron tres, 3, nada. nada. Los árboles estaban llenos de hojas y ramas, As árvores estavam cheias de folhas e de ramos, pero nada de fruta. mas nada de fruto. Y yo recordé lo del viñador E eu então me lembrei daquele agricultor y lá de Mendonça. decidí tomar una medida drástica. Então decidi tomar uma medida bem drástica. Me compré una tijera de podar Comprei uma tesoura de podar y una tarde corté con gusto ramas y hojas, e numa tarde subi e cortei ramos e folhas, cuidando de dejar los nudos, las yemas principales. cuidando de deixar os nós e as gemas principais. Corté las ramas hasta llegar a esos nudos. Eu cortei os ramos até chegar no nó, na gema. Por supuesto, yo soy neófito en todo esto, Claro que eu sou novato nessa arte, pero me di el gusto. mas eu me dei a vontade, fez o gosto de fazer isso. Más por frustración que por convicción. Mais por frustração do que por convicção. Cuando terminé y vi el primer árbol podado, Quando eu terminei e olhei aquela primeira árvore podada, la verdad es que me dio lástima. a verdade é que eu fiquei com muito sentimento. Quedó tan pelado que me preguntaba si volvería a brotar. A árvore ficou tão pelada que eu falei, será que isso aqui vai voltar a brotar? Para mi asombro, a los pocos meses vi que el árbol tenía abundantes flores. Mas para minha surpresa, depois de uns meses eu vi que aquela árvore estava cheia de flores. Que luego dieron lugar a frutas. E que logo essas flores deram lugar aos frutos. Y ya comimos el fruto de esos árboles. E já comemos frutos dessa árvore. Gracias a la maravilla de la poda. Graças à maravilha da poda. Cuánto me ha hecho reflexionar sobre el efecto de la poda dolorosa en la vida. Quanto isso me fez refletir sobre a poda dolorosa na nossa vida. La poda que da lugar a la maravilla de la fecundidad. A poda que vai nos levar à maravilha da profundidade. El resultado parece casi mágico, O resultado parece quase mágico, pero el proceso de la poda es necesario. mas o processo da poda é necessário. La gran lección es que Dios toma medidas para disciplinarnos. A grande lição é que Deus toma medida para disciplinar-nos. Ojo que no estoy hablando de castigo. Preste atenção que eu não estou falando de castigo. La disciplina tiene un propósito edificativo, A disciplina tem um propósito edificativo, educador educador.
para que Dios obre en nuestras vidas para su gloria, para que Deus possa operar na nossa vida para a sua glória, para que no nos quedemos solo en hojas y ramas. para que nós não fiquemos só nas folhas e ramos. Ustedes conocen algunos cristianos que son todo gloria a Dios y alabanzas y asistencia a las reuniones, pero que no dan fruto. Você conhece alguém que é todo glória a Deus, aleluia, e assiste às reuniões, mas não dá fruto? Quizás en Brasil no hay, pero en Argentina hay muchos. Se não tem aqui, lá na Argentina tem muitos. Dios quiere que llevemos fruto, no solo hojas. O Senhor quer que nós demos fruto e não só folhas. Yo recuerdo de varias experiencias dolorosas en la vida, Eu me lembro de experiências muito dolorosas na minha vida, que en su momento me parecían innecesarias y hasta nocivas. e naqueles momentos me parecia que não eram necessárias e até me pareciam nocivas. Pero con el paso del tiempo pude percibir la mano del Señor y darme cuenta de su efecto saludable. Porém, depois eu pude perceber a mão do Senhor e o efeito saudável que isso produziu. Pues como resultado de esa poda apareció el fruto. Como resultado dessa poda, apareceu o fruto. En el momento de la poda, nada parece agradable. No momento da poda, nada parece agradável. Pero cuando aparecen las flores y después las frutas en las ramas, todo cobra sentido. Mas quando aparece as flores e os frutos, aí tudo toma sentido. La mujer en medio del embarazo no siente ninguna situación agradable. En medio del embarazo, la mujer no siente agrado. Quando a mulher está grávida, ela não sente muito a situação muito agradável. Se siente pesada, todo es difícil. Está sempre pesada, tudo é difícil. Pero cuando nace la criatura se llena de sonrisa. Ah, mas quando nasce o neném, todo mundo se enche de sorriso. Muchas veces tenemos que esperar al después para apreciar la obra que Dios está haciendo en la vida. Muitas vezes temos que esperar o depois para apreciar a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Este pasaje de Cristo termina con una advertencia. Esta passagem, Jesus termina com uma advertência. La permanencia en Cristo no es una cuestión optativa. O permanecer em Cristo não é uma coisa optativa. No es que podemos dedicarnos a esto o no según nuestro gusto. Não é que podemos decidir se vamos fazer isso ou não de acordo com nossa vontade. La muerte y la cruz en la vida del cristiano es más que simbolismo. A morte na vida do cristão é mais do que um simbolismo. Y es más que una referencia al sufrimiento de nuestro Señor. E é mais do que uma referência ao sofrimento do nosso Senhor. La muerte y la cruz constituyen el camino, el proceso, el método elegido por Dios. A cruz e a morte é o método escolhido por Deus para llevar a cabo su propósito en nuestra vida. para que possamos chegar ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Y su propósito es asemejarnos a Cristo. E esse propósito é nos fazer parecido com Jesus. Si esto no se lograra, sería inútil y vana la salvación. Se nós não conseguirmos isso, é inútil e inválido a nossa salvação. Cuando vemos a una persona que se convierte a Cristo, Quando vemos uma pessoa que se converte a Cristo, al igual que los ángeles nos gozamos, al igual que los ángeles nos gozamos por la conversión. Além de que nos alegramos pela conversão dele, Pero Dios espera que esa experiencia de salvación lleve a una persona a dar mucho fruto para la gloria de Dios. mas esperamos que essa experiência da sua salvação leve ele a dar muitos frutos para a glória de Deus. En el texto que leímos de Juan 15, Jesús advierte en el versículo 6. No texto que nós lemos em João 15, Jesus nos adverte no versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará. O que não permanece em mim será lançado fora como ramo e se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. E depois é recolhido e lançado no fogo e vai arder. Esto implica la necesidad de una decisión, una resolución, una dedicación de nuestra parte. Isto implica numa resolução, numa decisão, num tomar uma atitude da nossa parte. Siempre hay una escapatoria Sí. para aquel que no quiere soportar los tratos de Dios en su vida. Sempre vai haver uma porta de escape para aquele que não quer suportar o tratamento de Deus na sua vida. Pues el trato del Señor con nosotros no nos coacciona. O tratamento de Deus conosco não é assim de coagir. Dios no anula nuestra voluntad. Deus não anula a nossa vontade. Cuando Dios trata con nosotros, si nuestra respuesta es, no Señor, no soporto más. Se quando Deus trata conosco, a nossa resposta, não, Senhor, eu não suporto mais. A veces Dios nos deja escapar, Às vezes tentamos escapar, pero el resultado es que no conseguimos ningún cambio en la vida. mas o resultado disso é que nós não conseguimos nenhuma mudança na nossa vida. No llevaremos más fruto, Não vamos dar frutos. ocuparemos espacio, Nós vamos ocupar espaço, calentamos un banco, vamos esquentar um banco, podemos asistir a las reuniones, vamos assistir a reunião, pero el crecimiento se estanca. mas o crescimento fica estagnado. No obligamos, Não, no obligamos, não é obrigado. ni Dios nos obliga. Nem Deus nos obriga. Pero si quieres crecer, Mas se você quer fazer, si quieres madurar, se você quer amadurecer, si quieres llevar fruto, se você quer levar fruto, dar fruto, es necesario someternos a la poda. é necessário se submeter à poda. La consecuencia de nuestra indisposición es drástica. A consequência da nossa indisposição a isto é drástica. Me pregunto por qué aparentemente hay tantos pámpanos secos, Eu me pergunto por que há tantos ramos secos, inútiles, infructuosos, inúteis, infrutíferos, sin una relación vital con Cristo sem uma relação vital com Cristo o con otros miembros del cuerpo de Cristo. ou com outros membros do corpo de Cristo. No nos toca tomar medidas para eliminar la cizaña de entre el trigo. Não compete a nós eliminar o joio do meio do trigo, Ni quitar los pámpanos que nos parecen infructuosos. nem também cortar os ramos que parecem secos e frutíferos. No nos toca a nosotros hacer la poda. Não toca a nós fazer a poda. Eso corresponde al labrador. Isso corresponde ao agricultor. ¿Se entiende esto? Você entende isso? Corresponde exclusivamente al Señor, Corresponde exclusivamente ao Senhor. pues Él es el labrador de la vida. Ele é o agricultor da videira. Pero la advertencia existe para que entendamos la alternativa y para que elijamos la vida eterna. Mas a advertência existe para que entendamos a vida eterna. Que elijamos la permanencia en Cristo Que nós possamos estar no permanecer em Cristo. y que decidamos someternos al proceso divino de la poda. E que possamos nos submeter ao processo divino da poda. Al concluir, quiero que hagamos una serie de preguntas a nosotros mismos. Ao concluir, eu gostaria que fizéssemos uma série de perguntas a nós mesmos. Estas preguntas hago en primera persona para que cada uno se pregunte a sí mismo. Essas perguntas falam na primeira pessoa para que cada um pergunte a si mesmo. Pregúntate esto. Pergunte para você mesmo. ¿Me siento identificado por mis raíces en Cristo? Eu me sinto identificado por minhas raízes em Cristo ¿O por la intensidad de mis actividades? ou pela a intensidade das minhas atividades? Segunda pregunta. Segunda pergunta.
Estoy consciente, personal e íntimamente, Eu estou consciente, pessoalmente e intimamente, del hecho de que Dios ha puesto en mí su propia marca de que Deus tem colocado em mim a sua própria marca y que Él me está podando a fin de hacerme más fructífero. e que Ele está me podando a fim de me fazer mais frutífero. Hay personas que no tienen conciencia de esto. Tem pessoas que não têm consciência disso. Cada vez que pasan por una prueba grande, Cada vez que passa por uma prova grande, se preguntan, ¿por qué a mí? pergunta, mas por que eu? ¿Por qué me pasa esto a mí? Por que está acontecendo isso comigo? Lo que tenemos que preguntar Quando devíamos perguntar, es, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida en medio de esto? o que o Senhor está querendo fazer na minha vida no meio disto? ¿Cómo quieres usar esta prueba para efectuar en mí tu voluntad? Como quero usar esta prova para efetuar em mim a tua vontade? Otra pregunta. Outra pergunta. Mi amor por Cristo Meu amor por Cristo se traduce en obediencia regular y fiel a Él. se traduz numa obediência irregular a Ele? Es inútil decir amo al Señor É inútil apenas dizer eu amo o Senhor si no le hago caso, e não dar atenção para Ele si sigo haciendo mi propia voluntad. e sigo fazendo a minha própria vontade. ¿Qué implica mi amor por Cristo Qual é a implicação do meu amor por Cristo? si no me lleva a hacerle caso, a obedecerlo? Se eu não levo em conta e não quero obedecê-lo? Otra pregunta. Outra pergunta. Me siento reposado y en paz con la revelación de su voluntad para mi vida. Eu me sinto descansado e seguro na revelação da sua vontade para a minha vida? Hay algunos cristianos que cuando llegan a conocer la voluntad de Dios para su vida, Tem algumas pessoas que quando chega a conhecer a vontade de Deus para a sua vida, responden, no Señor, eso no me interesa. respondem, não Senhor, isso aí não me interessa. Otra cosa sí, eso no. Outra coisa, isso aí não. Lo que Dios quiere cuando nos revela su voluntad Mas se Deus quer, quando revela a sua vontade, es que respondamos sí, Señor. é que respondamos sim, Senhor. Sí, Señor. Sim, Senhor. Lo que tú quieres. O que o Senhor quer. Los mismos discípulos de Cristo tenían dificultad en llegar a eso. Até os discípulos de Jesus tinham dificuldade para entender isto. Después de una noche de gloria en Capernaum, Depois de uma noite de glória, con sanidades y milagros, com muitos sinais e milagres de curas, y la expulsión de demonios, e o expulsar de demônios, los discípulos querían tener una gran campaña en Capernaum. os discípulos queriam ter uma grande campanha em Cafarnaum. La mañana siguiente, cuando Pedro despertó, descubrió que Jesús no estaba en su cama. E na manhã seguinte, quando Pedro despertou, descobriu que Jesus não estava aí na sua cama. Salió a buscarlo Saiu a procurá-lo y a decirlo que ya estaba congregándose la gente temprano en la mañana para seguir con la bendición de la noche anterior. e disse que as pessoas já estavam se ajuntando para continuar com as bênçãos do dia anterior. Cuando Cristo se dio cuenta que Pedro estaba allí, Quando Cristo se deu conta que Pedro estava por ali, Pedro le explicó que ya había congregado mucha gente en torno a la casa para seguir con la bendición. e Pedro então informou a Jesus que já tinha chegado muita gente para seguir com as bênçãos ali naquela reunião. Y Pedro se confundió con la respuesta de Jesús. E Pedro ficou meio confuso com a resposta de Jesus. Jesús acababa de hablar con el Padre, Jesus tinha terminado de falar com o Pai entendió la voluntad del Padre, e buscou a vontade do Pai. que no era lo que él determinaba. Não era ele que determinava. Y decía a Pedro, E ele disse a Pedro: vamos a los próximos pueblos, vamos aos próximos lugares. porque para esto el Padre me ha llamado. E foi para isso que o Senhor me chamou. Me imagino a Pedro pensando, no puede ser. Aí Pedro ficou pensando, mas não pode ser. Quería convencer a Cristo. Queria convencer a Jesus. Pero no te das cuenta, Jesús, la cosa está aquí en Capernaum. Mas Jesus, o senhor não está se dando conta? A coisa está acontecendo aqui em Cafarnaum. Este es el momento. Esse é o momento. Jesús respondió,
siempre es el momento de hacer caso a Dios. E Jesus respondeu: esse momento é sempre levar em conta a Deus. Muchas veces no nos parece grato hacer la voluntad de Dios, Muitas vezes não tem muita graça fazer a vontade de Deus, porque tenemos otros planes. porque nós temos outros planos. Una de las evidencias de la obra de Dios en la vida de uno Uma das evidências da obra de Deus na vida de uma pessoa es que Dios comienza a incomodarlo. é que Deus começa a incomodá-lo. ¿Sabe que estar incómodo no es cómodo? Como que é? Estar incómodo no es cómodo. Estar incomodado não é cômodo, Porque Dios nos está llevando adelante a hacer su voluntad. é que Deus nos está levando adiante para fazer a sua vontade. Encuentro satisfacción en solo permanecer en Él, Eu encontro satisfação em somente permanecer nele? o siento la necesidad de estar activo en algo para ser feliz. Ou tenho uma necessidade de estar ativo em alguma coisa para ser feliz? Otra pregunta, y esta es la última. Outra pergunta, e esta é a última. ¿Puedo decir hoy a Dios que estoy de acuerdo con su plan para mi vida? Posso dizer hoje que eu estou de acordo com seus planos para a minha vida? ¿Que me deleito en su amor y cuidado por mí? Que eu tenho prazer no seu amor e cuidado para mim? ¿Y que Por mí. siempre quiero andar en sus caminos? E que sempre eu quero andar nos seus caminhos? Es lo que significa permanecer en Cristo. Isto significa permanecer em Cristo. E implica la necesidad de ser flexible. Implica na necessidade de ser flexível. Porque justo cuando tú quieres asentarte y decir, bueno, ya llegué, ya puedo descansar. Porque isso implica que quando você chega e diz, agora posso sentar e descansar. El Señor dice a los próximos pueblos, Aí o Senhor diz, não, agora vamos ao próximo plano. ay Señor, Ai, Senhor, y justo ahora quería descansar. como que eu gostaria agora de descansar. Nos damos cuenta que permanecer en Cristo abre grandes posibilidades. Nós agora nos damos conta que permanecer em Cristo nos abre a porta a muitas oportunidades, Pero siempre implica incomodidad. mas sempre implica em incomodação. Cuando Cristo dijo a los suyos que les convenía que Él fuera al Padre, Quando Jesus disse para os seus discípulos que convinha que ele fosse para o Pai, pues solo así podría venir el Espíritu Santo. porque só assim podia vir o Espírito Santo. Ellos no podrían entender eso. Eles não conseguiam entender isso. Pero Porém, cualquiera que goza de una relación con Cristo en la actualidad, qualquer um que goze dessa relação de intimidade com Cristo na atualidade por la cual gusta de su constante permanencia, e que desfruta dessa constante permanência de su presencia en la vida, na sua presença na vida y conoce la guía de Él en la vida, e que conhece o fato dele guiar a vida, que de otra manera sería un laberinto confuso, que de outra maneira seria um labirinto confuso, puede dar testimonio de que, por cierto, es conveniente. pode dar testemunho que certamente é conveniente. Cristo les dijo, es conveniente que me vaya. É por isso que Jesus disse, convém que eu vá. Los discípulos no estaban nada convencidos, Os discípulos não estavam de acordo com isso, porque la alternativa parecía muy inconveniente. como? La alternativa parecía muy inconveniente. A alternativa a isso parecia muito inconveniente, Pero no entendían que Dios tenía algo mejor. mas eles não entendiam que Deus tinha algo melhor. Algo mejor que tener a Cristo al lado Algo melhor do que ter Jesus ao lado? es tener a Cristo morando en todos los suyos, É ter Jesus morando em todos nós, desde adentro orientando la vida. desde dentro, trazendo vida. Tú puedes recibir luz de Dios. Tú puedes recibir luz de Dios. Você pode receber luz de Deus. Tú puedes conocer la voluntad de Dios. Você pode conhecer a vontade de Deus. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Você pode ser um instrumento. Tú puedes ser acompañado por Cristo siempre, Você pode ser acompanhado por Jesus sempre, día y noche. dia e noite.
en la calle o en la cárcel, na rua ou na prisão, en el trabajo o en la casa. no trabalho ou em casa. Eso, hermanos, es permanecer en Cristo. Isto, irmãos, é permanecer em Cristo. Eso es que Cristo permanece en nosotros. Isto é o que Cristo permanece em nós. Todo esto se debe al hecho de que Cristo se fue. Tudo isso é devido ao fato de que Cristo foi para o céu. El Espíritu Santo vino Mas o Espírito Santo veio para morar en todo el pueblo de Dios. para morar em todo o povo de Deus. Permanecer es más que una visita ocasional, Permanecer é mais do que uma visita ocasional. más que una ayuda para salir de un dilema. É mais do que uma ajuda para sair de um dilema. No es que Cristo llega a la casa con una mala y decir, yo vengo por un par de días. Não é que Jesus chega na tua casa com a mala e diz, eu vim aqui passar uns dias. Él se muda con todo, Ele veio com tudo a quedar, para ficar, a permanecer. permanecer. Y cuando tú te entregas a Cristo Jesús, E quando você se entrega a Jesus, es para é permanecer. para permanecer. Permanecer en Él en el campo misionero. Permanecer en Él en el campo misionero. Permanecer dele no campo missionário. Permanecer en Cristo en el taller. Permanecer em Jesus na oficina. Permanecer en Cristo en su casa. Permanecer em Cristo na sua casa. Permanecer en Cristo en todo lugar. Permanecer em Cristo em todo lugar. Esto, hermanos, es una vida cristiana fructífera. Isto, irmãos, é uma vida cristã frutífera. Permanecer es, en verdad, la clave de una vida que lleva fruto para la gloria de Dios. Permanecer é a chave que leva uma pessoa a ser uma vida frutífera para Deus. ¿Queremos eso? Queremos isto? Yo quiero eso. Eu quero. Yo creo que tú quieres eso. Eu creio que você quer isso também. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, te damos gracias Pai, te damos graças. por tu plan maravilloso, Teu plano maravilhoso. por tu propósito de conformarnos a la imagen de Cristo, Seu propósito de nos fazer conformes à imagem de Jesus Cristo. por tu disposición de liberarnos del egoísmo, Por sua disposição de nos liberar do nosso egoísmo. por tu cuidado en la poda, Por teu cuidado em nos podar. por tu gracia en convertir las pruebas en bendición, Por tua graça em converter as provas em bênçãos. por tu sabiduría divina Por sua sabedoria divina. en todas las distintas situaciones de nuestra vida. Em todas as situações distintas da nossa vida. Y te alabamos de corazón. Te louvamos de coração. Rogamos, Señor, Nós rogamos, Senhor. cumple en nosotros Cumpra em nós tu voluntad perfecta tua vontade perfeita. para la gloria de Cristo Jesús. Para a glória de Cristo Jesus. Amén. Amém.